acho que no caso do Ceará foi uma segregação. Não é? No caso da Alemanha nazista, eu acho que a coisa foi um pouco mais profunda. Foi encontrar pessoas responsáveis pela ruína da Alemanha. E usou o judeu como bode expiatório. Tá certo? Então lá foi uma questão também política. Aqui não. E segregativo. Ah, com certeza. Também. Sempre é, né? Também. Sempre é. Concordo com você. Agora, o que tem de diferente do que a gente conhece na escola, da data de hoje, 22 de abril, né? O que é que você pode contar assim, que instigue os nossos, hoje é feriado, né? Instigue as nossas crianças, os nossos jovens, a olhar para essa história. O que tem de novo na história do Brasil do 22 de abril? Difícil, Ana, que colocação. Tudo. Eu não estou colocando, claro, que tudo na história do Brasil é mentiroso. Eu diria que é uma realidade diferente. Né? Quer dizer, o Louro, eu gosto desse cara. Mas no caso, desde a época do... Primeiro que não teve descobrimento, você não descobre algo que já existe, pessoas. Quer dizer, então o que houve foi um achamento. Eu acho mais simpático, né? O achamento do Brasil aconteceu no dia 22 de abril, porque Portugal já sabia há muito tempo que isso aqui existia. E a história que se conta, principalmente em livros didáticos, que Pedro Álvares Cabral se perdeu numa maresia e acabou caindo no Brasil. Sabe quando você não tem o que falar no final de uma frase, você coloca etc? Dá a impressão que o Brasil é etc de tudo, né? Quer dizer, o cara sai de Portugal com 10 naus, 2 caravelas, 1.500 neguinho, pra pescar pro Atlântico. Ele tinha que sair do Brasil, pra chegar até aqui, Ana. Tem uma história que contam, né? Que Dom Pedro I levantou uma espada lá, as margens do Ipiranga, e disse: independência, mano. Um cavalo branco, bonito, que é aquela imagem, aquela foto, aquela coisa. E aí tem outra história que conta que ele estava com uma senhora dor de barriga e que parou ali. E aí naquele momento alguém contou que ele estava sendo sacaneado por Portugal, né? Que estavam querendo tirar o poder dele daqui, que ele ia se ferrar aqui. E aí ele resolveu naquele momento dizer: eu vou ficar aqui e vou botar a independência nesse, vou ficar com as riquezas, porque tudo que se queria, né, a gente sabe, apesar da história estar toda bem maquiada, eram as riquezas brasileiras, o pau-brasil e o ouro e tudo mais, né? Então como é que se deu essa coisa ali da independência? Posso colocar como aconteceu mesmo, né? Uai, mas você está querendo saber da história. O que aconteceu foi que ele desceu para a Baixada Santista, isso é verdadeiro, numa mula. Você não vai descer uma serra com um cavalo. Tá certo? Tem que ser com mula mesmo. Senão não aguenta. Ele não aguenta subir, não. Você pode descer até dá, descer mas todo o santo ajuda, mas subir não sobe. Aí ele desceu, verdade, ele passou na casa de uns parentes do Zé Bonifácio. Eu falo Zé porque tem já intimidade. Intimidade com o Zé. Então, ele passou na casa do Zé, comeu realmente peixe muito condimentado, muito temperado, e ele sempre gostou de pinga, porque olha... O Dom Pedro era brincadeira. O Dom Pedro ele era namorador também. Namorador, o cara não podia ver um rabo de saia. Imagina, ele ficou com a Domitila de Castro, depois pegou a irmã da Domitila de Castro. Os pais falavam: filha, corre pra dentro que o Dom Pedro tá passando na rua. Tô falando, você tá rindo, mas é verdade. O cara era um perigo. Bom, mas enfim, eu sei que ele desceu, comeu pra e bebeu pra burro. Pedro, desculpa. Bom, tudo bem. Não tem importância. Aí ele subiu. Mas é mais do que evidente que ao subir ele parou 4 vezes. Ele mais 7 pessoas param um pouco e já vai. E eu ainda falei pra ele: Dom Pedro, você vai se... Você comeu muita bobagem, né? Mas ele falou: beleza, deixa que eu me viro. Beleza. As margens do rio. Aí é verdade. Aí ele chegou nas margens do rio com uma bela mula baia. Tá, uma mula bonita, porque afinal ele era, né, o imperador. E lá ele parou. Lá ele se agachou às margens do riacho do Ipiranga. Atendendo a um chamado da natureza, como você falou. Tá certo? Se não me engano, era Brocaro o nome do cara do Correio, que entregou uma série de cartas para ele. E aí também o Correio encontrou com ele ali mesmo. Ele nas margens de Ipiranga. Ele estava botando uniforme, estava no segundo botão ainda. Quer dizer, estava botando todo cheio de barro, papo mesmo. Né? E aí ele recebeu, aí ele ficou louco. Ele ficou louco carta dizia exatamente o que você falou, retirava dele todos os poderes de príncipe regente. Entendi. Não é? Quer dizer, e aí ele ficou louco e pensou: se eu voltar para Portugal... Ele não estava bem lá. Não estava. Estava cheio de problemas. Se ele voltasse, ele ia ser o quê em Portugal? Nada. Um nobre. E se ficasse no Brasil? Um imperador. É claro que toda a elite apoiando isso.
fica, Dom Pedro, fica, porque de você não ficar, o povo pode tomar o poder, isso é um perigo, uma ameaça, um fantasma da Revolução Francesa, tá, beleza? Aí sim, que ele pegou e abotoou, depois de fazer tudo, não teve espada, montou na sua bela besta baia, subiu uma colina e falou: as cortes portuguesas querem se avisar. E os 7 neguinhos, ei! 7 só? No máximo tinha isso, uma comitiva, o resto foi na frente. Independente, e acabou. Agora, veja, né? Eu até entendo o problema. Não, veja, como é que você coloca isso num livro? Não pode contar, ele tinha que fazer aquele negócio bonito e tal. E aí tem a história também da Marquesa de Santos, que diz que foi o grande primeiro amor. Foi, a Domitila de Castro foi. Maravilhosa, seios enormes. Você falou dela agora. Quadris enormes. Mas muito bonita mesmo. Conta que ela quase foi esfaqueada pela namoradinha. Você vê que coisa. De Castro. Não, na verdade, Dom Pedro não só ficou com ela, como trouxe ela para morar na frente da casa dele, onde morava com ele, com a Imperatriz Leopoldina. E aí? E daí eles falam: não, a Leopoldina morreu de tanto desgosto. Mentira. Não foi? Morreu no 7º parto. Dom Pedro teve 7 filhos com ela. E todos dele mesmo, né? Do pai. E naquela época não tinha maternidade, não tinha promata. Ela morreu no parto mesmo. E aí a Domitila de Castro ficou... Sabe o que eu pensei no dia que ele morreu? Eu pensei, pô, agora ele vai pegar a Domitila e vai tornar público o caso. Não é que o cara não se casou com ela? Ele não se casou, mas isso. Ele se casou com a Amélia. Não é com a Amélia que teve uma filha com a Amélia Brava. Será que é por isso que chama Amélia, que era Você sabe que eu já pensei nisso? Essa música deve vir daí. Já pensei mesmo. Não porque vem lá de Dom Pedro, sabe? Eu pensei isso, pensei isso. E aí a Marquesa de Santos, que é a Domitila de Castro, descobriu que o Dom Pedro ficava com a irmã dela. Que animado! Cara, é um animal, um cavalo. Quer dizer, olhando a história do Brasil por esse lado, não é? Você contando a história do Brasil de uma forma quase de fofoca, né? Que é o lado social da história, né? Sem dúvida. Que poucas vezes a gente vê sendo contada dessa forma. Sim. E que as pessoas acabam prestando atenção, os alunos acabam aprendendo, né, um pouco dessa história que é contada em cada livro de uma forma mais chata que a outra. E aí, porque, por exemplo, antigamente se decorava a data. No meu tempo, com a história do Brasil, a história em geral do mundo, você tinha que decorar quando aconteceu tal fato, né, em qual data, não sei o quê. E isso é uma coisa muito chata. Hoje em dia ainda se obriga ao aluno são perguntas obrigatórias, as datas das histórias. É obrigatório a decoreba da data ou a explicação da data? Não. Quem tem facilidade com data, ajuda. Ajuda. Não posso falar que não ajuda, porque eu estou sendo leviano. Né? Sem dúvida. Mas mais importante do que a data é como você colocou, até a trama, o contexto histórico. Como aquilo, daquela data. Sem dúvida, como aquilo se desenrolou. No que tem em volta, né? Não é só a data, não. Aconteceu, por que aconteceu tal coisa? O porquê é mais importante do que o fato em si. Eu queria te apresentar, eu sei que você curte muito meu louro. Curto mesmo. Que é um digno... aula com o Carlão. A nossa aves brasilianes, né? É um digno representante aí da fauna e da flora brasileira. Esse é o nosso representante brasileiro, viu? Tá legal. Eu adoro o que é mais engraçado pra você na história do Brasil? Uma coisa que você descobriu e não esqueceu nunca mais, foi um troço muito louco de saber. Teve um cara que um dia, num passado recente, ele pegou, era presidente do Brasil, foi nomeado presidente, né? Não vou nem falar o nome dele, porque fica fechado, virou presidente. E daí ele era o responsável pela transição, né, Lô? Aí perguntaram para esse general: o senhor vai realmente implantar de novo a democracia? E ele falou: hei de fazer desse país uma democracia, e quem for contra, eu prendo e arrebento. Nunca mais esqueci a coisa. Democracia! Muito obrigado, obrigado por ter vindo. Um bom dia, bom feriado aí, tá? E continue assim, com esses olhos lindos e com esse alto astral. Muito obrigado, Ana. Obrigado, viu? Boa viagem. E aí, Bom te conhecer. Muito legal. Obrigada mesmo, vai com Deus. Adorei. Adorei te conhecer, tá? Dá um beijo nos seus alunos lá. Comigo. Tá bom? Tá, joia. Quando eu quiser aprender mais história, eu vou te chamar.